Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui com a Jennifer. Vamos contar mais casos e coisas da vida dela e dos seus 7 filhos. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, Creito? Bom dia a todos aí. Hoje em dia tá, amanheceu frio aqui no condomínio aqui, tá bem frio mesmo hoje. De camiseta. Só o Creito que não tá sentindo frio. Mas eu quero já agradecer a participação de todos que estão aí nos assistindo aí, mas é curioso para saber de mais alguma coisa. Acabei de falar pro Creito que toda semana tem um acontecimento novo com a gente, né? Isso aí. Toda semana tem uma história nova pra gente contar e as antigas também, né? Que vem vindo, que a gente vem contando para vocês. E hoje eu queria trazer um tema que eu tô nesse momento, sabe? Eu sou mentor em vendas e tô fazendo um desafio de perder peso. E o desafio de perder peso é tão difícil quanto de vender mais, né? Porque você precisa de técnica, de ajuda, de rotina, de disciplina e por aí vai, né? Hábitos. E a gente acredita muito que o ciclo correto das coisas, né, é saúde, família e trabalho. Trabalho. Porque quando você tem saúde, você cuida da família, você também consegue trabalho e consegue renda e por aí vai, né? Se você acabar invertendo a ordem, você vai trabalhar muito, vai, ok, trazer dinheiro, estar com a família, mas se você não cuidar da sua saúde, você não vai ter tanto tempo para trabalhar, né? Você vai ter que aposentar mais cedo, vai ficar perdendo tempo não, vai ficar indo em médicos e hospitais, internações, porque você não cuidou da saúde. E englobando tudo isso, sempre a questão espiritual, né? Então eu queria trazer esse tema e você é uma pessoa que trabalha muito, né? Você tem esse trabalho, você tem outros trabalhos. Qual que é a importância, como que você vê o trabalho na sua vida? Então, até dizer que o trabalho, acho que o fundamental da gente ter medo de verdade é a saúde, porque que adianta a gente ter milhão e não ter saúde? Né? Acontece muito, tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm tudo na vida, mas não tem saúde, então não tem nada, né? Porque o Isso. importante de verdade é você ter a saúde para você correr atrás. Porque com saúde você tem determinação para você correr atrás dos seus objetivos, com saúde você consegue levantar cedo para você cuidar dos seus filhos, cuidar dos problemas que tiver. Eu tô falando de problema aí que eu fui dormir, gente, pode falar? Pode, claro. Fui dormir 3 horas da manhã brigando com o filho, porque não tá fazendo as coisas direito, né? Brigando não, conversando, tentando colocar na cabeça dele, com conversa, tentando chegar na parte com a conversa, para ver se mexe naquele coração, se ele realmente dá ouvido. Porque é difícil. A gente não quer que um filho se perde. Que mãe que quer, um pai, não, jamais. Então a gente fica ali tentando. É aquela pedra, né? Que você vai batendo de pouquinho com água, para não machucar, né? Vai batendo com água, para ver se ele aprende a dar valor, né? Então E um dos princípios bíblicos é honrar pai e mãe, né? é, Então, seus filhos, alguns deles já estão na idade de ter esse entendimento, né? De ter sim. esse respeito, essa obediência. Depois eles vão traçar a vida deles, né? Vão sair de casa, vão formar a família deles, mas enquanto estão lá, eles têm que seguir as suas regras. É. E são regras que não estão fora da realidade, por exemplo, bíblica, né? Seria diferente, né, se vocês estivessem trazendo uma realidade muito ruim, né? Sim. Então, Eu costumo dizer que eu tô contando assim da parte nossa da vila, das coisas que a gente vive na comunidade. Tem muitos filhos que eu vi crescer na minha época mesmo de adolescência de ir buscarem o pai em boteco. A mãe em boteca, a mãe usuária de droga, o pai usuário de droga, mas no grau mesmo, aquele grau de vender tudo dentro de casa, de ficar mendigando na rua, e os filhos pequenininhos, criança de 10 anos ter essa responsabilidade que o pai devia ter de ser pai, de ser mãe, e ele estava sendo pai do próprio pai. De ir lá na biqueira, no boteco, buscar os pais, colocar assim no braço e sair arrastando para dentro de casa. Então, e mesmo assim, essa criança crescer e se tornar um homem de caráter, um homem de responsabilidade, uma mulher de caráter, entendeu? Então, a gente vê muito isso. e isso é um pouco de honrar pai e mãe também. Apesar deles É, estarem fazendo errado, deles estarem aham, doentes, drogados, alcoólatras, o filho foi lá e falou: não, vou sim, esquecer desse problema, dessa falha dos meus pais
e vou fazer minha parte. E não querer isso para E não querer eles. isso para eles, claro. Aham. Porque às vezes, a gente tem que calar aquilo que machuca a gente para você não como fala, derramar em cima de quem não tem culpa. Porque tem muitas vezes que a gente vem da infância da gente, que a gente sofre com o pai, alcoólatra, mãe também alcoólatra, que agride a gente dentro de casa, e às vezes você tem que calar esse rumo que você vem vivendo desde sua infância, costume que você tem, para você como fala, jogar em cima do seu filho aquilo lá, descontar numa criança que não tem culpa de nada, né? Então é mudar o destino, né? Traçar um destino diferente para sua família, para seus filhos. Então é bem difícil isso, porque meu filho, o Brian, usando o Brian aí, que eu quero que ele aprenda, vamos ver se ele começa a vir com a gente aqui, dar uma melhorada, né? Duro que estuda cedo. Mas me dói no fundo, porque eu vejo o olhar do meu filho, aquela criança que até um ano atrás. Você tá bem, mãe? Na hora que ia dormir, me beijava meu rosto. Na hora que eu chegava, você tá bem, mãe? Como que você tá? Uma criança preocupada. Com as vizinhas de idade da rua de casa, lá, os senhores de idade, ele ajudava a carregar sacola na rua quando via passando correndo. Ajudava a carregar a sacola, ficava com a dona Sônia, a nossa vizinha, que ela vai lembrar disso, ela assistia aqui a gente. Ela tem medo de chuva. E ele ia lá e ficava com ela. Ele via que formava tempo, ele podia estar jogando futebol no meio da rua, podia estar em algum lugar. Ele lembrava dela, a dona Sônia tem medo da chuva. Ele saía correndo e ia lá ficar com a dona Sônia, para não ficar com medo, né? Sentir medo de chuva. Só que agora tá totalmente diferente. A amizade também, né? É complicado. É uma fase difícil. Essa fase de achar que é o dono de si, já é o dono do mundo, que já sabe tomar conta sozinho dele, é difícil. E o ambiente é muito importante, né? É. Nós somos moldados pelo ambiente. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos e nós, no geral, brasileiros, nós sabemos que em alguns outros países eles têm uma cultura diferente, né? Então, por exemplo, lá na Europa, lá nos países nórdicos, lá, por exemplo, Finlândia, lá as pessoas elas não atravessam na faixa fora da faixa de pedestre. Então, se tem a rua aqui, a faixa de pedestre são nas pontas. Ele está no meio da quadra. Ele tem que ir para o outro lado da rua também no meio da quadra. Ele volta até a esquina, atravessa na faixa pedestre, depois ele vai até o meio da quadra de novo. O semáforo está vermelho para o pedestre, mesmo não tendo carro nenhum na rua ali, ele fica parado esperando, né? Parece até, para nós brasileiros, uma coisa meio boba, né? Porque quando tem ninguém, porque o carro não vai. Só que é uma cultura de seguir regra, Sim, né? Então, o negócio foi feito para eu ficar parado, eu vou ficar parado, né? E quando o brasileiro sai daqui e vai lá, eu estou generalizando, obviamente não são todos que são assim, mas a maioria das pessoas não fazem isso no Brasil, mas chega lá, vê as pessoas fazendo isso, também passam a fazer. Então você vê como são as mesmas pessoas, mas você trocou o ambiente, ela já se adapta ao ambiente. é verdade. Então isso tem tanto pro lado bom quanto tem pro lado ruim. Sim. Na verdade, eu acho que a correria, por exemplo, as pessoas, em vez de passar por baixo por cima de uma faixa, eles passam por, né? Corta a faixa para economizar caminho, né? Então, mas ó, se você trouxer para as coisas mais graves, né? O dinheiro, o que é o certo? Você vai lá, trabalha, recebe o salário. Ah, não, mas agora estou desesperado, quero encurtar o caminho, quero, né, pegar alguma coisinha antes, quero caminho mais fácil, né? Então, aí te leva, né, dependendo do que for fazer, para caminhos tortuosos. Porque não existe o tal do pecadinho e pecadão. Tudo tem o mesmo peso. Na balança é o mesmo Na peso. balança de Deus, né, tudo tem o mesmo tudo peso. peso. Eu tava falando pro Gabriel isso aí ontem. A gente ficou até tarde conversando, tentando esclarecer para ele entender que quando você tá com a cabeça, tipo assim, sem foco, sem nada ali, aparece, né, tudo que é errado aparece, pode te oferecer. Igual eu costumo dizer, tudo que é errado é certo, né? No mundo errado é tudo mais fácil. Tudo que é mais fácil acaba saindo mais caro. Você paga o preço lá na frente mais caro, né? E é onde que aparece. Se a pessoa não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de acordar cedo, não tem coragem de esforço, aparece as coisas fáceis, né? Aí vem aqueles amigos que falam, você pode fazer isso aí, que você vai conseguir um dinheirinho fácil. E esse é o medo. A gente vê muito jovem perdendo a vida hoje em dia aí com isso daí, né? O fácil custa caro. Custa a vida. Custa choro de mãe. E tem uma coisa que não volta, gente, que é o tempo. Né? Então, o que você faz com o seu tempo, ele é muito importante. Porque é a única... Você pode ser bilionário,
você não volta no tempo. Então, o que você puder fazer que seja bom para sua vida naquele tempo que você tem hoje é essencial, né? E então os jovens, infelizmente, eles não se preocupam com isso. Eles acham que eles têm todo o tempo do mundo. Só que eu conheci uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo com a saúde hoje, uma pessoa jovem, seus 50 e poucos anos, que disse, olha, se eu tivesse feito melhores escolhas, talvez eu não estaria sentindo os problemas que eu tenho hoje. É. Meu pai falou isso essa semana também. Que se ele tivesse feito as coisas certas da vida dele, ele não estava sofrendo, ficando sem dormir à noite, gritando de dor, sentindo muita Seu pai dor. está com muita dor. Muita dor. Qual que é a Então, idade do seu pai? meu pai tem 72. E por causa do frio tem a ver com o clima, Não, não? é porque é coluna, né? Coluna, as varizes também, né? Entupiu bastante. Então você vê ele, tipo, meu pai trabalhou na roça desde 5 anos. Então carregou muito peso. Então envergou a coluna dele, né? Entortou, ficou um S. Aí também bebeu muito, né? Bebeu muitos anos da vida dele, até ele começar a transformar a vida dele, né? Então meu pai bebia e fumava, desde novo, que na roça os pais ensinavam os filhos a fumar, né? Para dor de dente. É mesmo? É, Sabia, não? sim. Eles ensinavam os filhos a fumar, ensinavam os filhos a beber cachaça, né? Uma dosinha de cachaça para esquentar, para sair de manhã, para animar, e onde que acabava estragando a vida dos filhos, né? Gerava um alcoólatra, em vez de gerar um filho para construir um império, né? Ensinava o filho. Aí é uma questão de conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas não tinham esse conhecimento, né, do mal que estavam fazendo. Eu mesmo, eu brinco com a minha mãe. A gente comprava muito leite e comprava aquele todinho ou Nescau, colocava aquilo que já é adocicado e ainda incluía açúcar, né? Então aquilo era uma bomba, né? Um veneno. Só que minha mãe não sabia disso, né? Na época não se falavam tanto do mal que o açúcar faz, né, para nossa saúde. Então, você sabe que o açúcar ele é mais viciante que cocaína. Não que ele faz, né, mais mal nas suas proporções, mas ele vicia mais fácil do que a própria cocaína. Porque por isso que tem as pessoas que não tomam desde criança, né? Tem mãe que não toma na gestação. Os nossos filhos aqui, a gente segurou todo doce, chocolate, açúcar até os 2 anos de idade. Quando fizeram 2 anos que a gente introduziu o açúcar. Tá bom. Infelizmente, eles comem mais açúcar do que deveriam, né? Mas ainda a gente segurou muita coisa. Por exemplo, refrigerante, eles não tomam. Então é muito ruim, né? Eu, na verdade, se eu falar que eu fiz isso com meus filhos, não fiz. Eles tomam leite, tomam Nescau em casa, né? E acabo passando até do limite, até que, né? Por que limite? Pegando nas coisas lá na padaria. Vamos falar de finanças Vamos aqui? falar. Então, o que acontece, né, gente? A Jennifer citou um exemplo que ela tem lá numa padaria, né? Na padaria perto de casa, na rua de cima de casa, de uma amiga minha. Vou colocar um pouquinho mais quentinho. A gente tem conta. Paga por mensal, paga por mês, né? Conforme você for gastando, você vai pagando. Então, como eu fico fora de casa, gente, eu saio de manhã e volto à noite. À noite que eu falo é meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu sou chefe de cozinha à noite também, né? Trabalho aqui no Creito à noite e no Seu Chin também trabalho. Então, são três serviços. Então, eu não estou em casa diretão. Então, acontece que eu não faço um pão, não faço um bolo, porque não me sobra tempo. O tempo que sobra em casa é o tempo que eu tenho para dormir, para ver meus filhos, para corrigir alguma coisa, para arrumar uma mochila. E aí eles vão lá, tipo, eu deixo as coisas na geladeira, eles, em vez de esquentar a comida, eu sei que tem muita gente que tem filho em casa, sabe o que é isso, adolescente. Acaba perdendo um tempo no celular, sente fome, que é o mais fácil. Que é ir na padaria, pegar um salgado frito, pegar um bolo de pote, que eles gostam muito de bolo de pote lá em casa, refrigerante. E então, essa conta que eu tenho é para isso, para suprir uma necessidade. Um sabão em pó que acaba. Deveria ser uma emergência. Emergência, tá? Tem que ser uma emergência, né? Eu não posso. O que aconteceu esse mês, que eu falei pro Cleito, que até eu me perdi tudinho aqui, que eu pedi para a menina somar para mim o valor, que era da conta, que eu sempre esperei, tipo, um valor mínimo, né?
E ela, ai, amiga, passou um pouquinho esse mês, pouquinho, passou acho umas 5 vezes o valor que eu tava esperando, né? Que é essa deles ir lá e pegar, tipo um pão, e aí eles marcam o nome, eu peço para assinar, que eles assinam quando meus filhos for buscarem, né? E aconteceu de ter, só de um filho meu ter 22 assinaturas. Tem vez que buscar 3 vezes no dia. É. Então, o que que eu dei de conselho para Jennifer talvez ajude em vocês aí, né? Muita gente faz essa conta, é quase que um cartão de crédito na vendinha do bairro, né? Porque você vai acumulando e você paga É, no final, tá? É, duas situações que a gente pode fazer. A gente pode travar o valor. Falou só, amiga, o pessoal pode vir pegando até R$ 500. é, Chegou R$ 500, trava, não quero mais que pegue nada. Ou o melhor da situação é o seguinte ainda. Como você conhece a pessoa, é do bairro, você tem um WhatsApp, você autoriza, né, fala assim, ó, sei lá, chamar de Ângela, como que ela chama? Carol. Carol. Falou, ó, Carol, hoje alguém aí vai buscar sabão em pó e pão e um litro de leite. Então, algum dos filhos vão lá buscar e já sabe que vai liberar esses itens. Se quiser comprar além, ó, não está permitido. Sim, Por quê? Porque criança não dá o mesmo valor ao dinheiro que nós. Eles não sabem quão difícil que é. Para eles é muito fácil. Vai lá, marca o nome, assina, pega o item e leva. é, Então eles não têm limite, eles não conseguem colocar esse limite. Por mais que vocês ensinem, criança, adolescente, não dá o mesmo valor ao dinheiro sim. que nós, né? Eu lembrei de um fato, gente, de há muitos anos atrás. Meu avô tinha uma continha no mercado. E meu, ó, gente, que pecado. Ó, eu pagando preço, viu? Uma sementinha que eu plantei lá atrás, tô colhendo agora. Meu avô analfabeto, minha avó analfabeta, não sabia ler nem escrever. E minha avó pedia pra gente fazer a lista de compra. E eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Aí eu pegava e escrevia. Daí ela ficava a tarde inteira lá. Eu não sabia escrever, estava na primeira série ainda, não sabia muito escrever. Minha avó falava assim, açúcar. Aí eu marcava açúcar, café. Aí ela vendia do Zequinha, que tinha no Panício, na Avelino Vieira. Muitas pessoas vão lembrar dele. Foi o único mercadinho que teve durante uns 20 anos lá. E aí no finalzinho eu escrevi assim, e doce para as crianças. Olha aí, ó. Olha aí, aqui se faz e aqui se Aham. paga, né? E doces para as crianças. Aí o Zequinha, eu chegava lá, oi Zequinha, tudo bem? Eu vim buscar compra para minha avó, né? Aí eu ia buscar, minha avó tinha problema nas pernas, daí eu ia buscar a mercadoria. E meu avô trabalhava na Relato Pneu, daí meu avô chegava tarde do serviço. Aí eu dava na mercearia, dava a listinha de compra dele, tal, 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 tal. E doces para as crianças. Eu falava, minha avó que escreveu. Eu acho que ele já Já sabia que sabia, ele já é. sabia. Então, durante o que eu peguei, ele foi durante os 20 anos, teve esse comércio ali, no Avelino. E como falo, eu vivia nessa parte do Zequinha ali. A gente tinha muita. Eu morava numa chácara com meus pais e passava as férias na casa da minha avó. E os domingos, quando dava para vir. Então era muito, como fala, é marcante na minha vida aí. Eu falei esse dia em casa, fugindo um pouco da nossa conversa aqui. Esse dia eu falei em casa que eu daria tudo de volta nessa vida. Se eu pudesse voltar um dia de domingo, de almoço de domingo na casa da minha avó. Olha isso. Pudesse voltar e ver minha avó ali na cozinha arrastando a perna, fazendo arroz, era macarrão ensopado, com frango, com batata e a maionese. Se eu pudesse voltar, falei para minhas crianças, gente, dá valor no vô de vocês. Porque ó, eu nunca respondi meu vô. Isso daí, se eu tiver. Ó, é que meu vô não está mais aqui, mas eu nunca ergui um tom de voz pro meu vô. Minha avó, a primeira vez que eu abri a geladeira da casa da minha avó para me pegar água, eu tinha 15 anos. Nunca, sempre pedi autorização, ela ia abrir e pegava as coisas pra gente. Então, se eu pudesse voltar no tempo, um dia de domingo, que a família estava reunida no almoço de domingo, mais simples que fosse, um domingo normal. Não precisava nem ser um domingo de das mães, um domingo de Páscoa, porque era muito Isso é gostoso. algo que eu queria que vocês refletissem também, né? Por que que a gente tem que esperar uma ocasião especial? Todo dia pode ser uma ocasião especial. É, Não necessariamente de ostentação, né? Gastar muito dinheiro, mas pode fazer. O japonês tem muito tal do mochiori. Cada um leva um pouquinho, né? E faz um tchau. encontro familiar, né? Então isso também é possível. Eu sugiro, Jennifer, que tempo não volta, né? É, Então essas pessoas que estavam lá não vão não estar vão aqui. voltar. Mas você pode criar essa memória afetiva que você tem com a sua família É. agora, né? Então trazer eles mais próximos aos seus pais, né?
Nessa parte, assim, são bem. Meus filhos são bem, como fala, eles são carinhosos nessa parte com meus pais. E eu falando pro meu filho ontem que meu sogro, infelizmente, foi embora, morreu, faleceu, né, esse tempo atrás. E foi muito rápido, que ele estava saudável, bem, tudo, de repente, ficou doente, acabou indo embora. E eu falei pro meu filho ontem, porque meu filho, ele é muito grudado com meu pai. Então, meu pai sempre fez de tudo. Meu pai vendia docinho, contei a história esses dias. Meu pai vendia docinho na rua para pagar a escolinha de futebol para levar meu filho. E eu falei pro meu filho, Gabriel, se o seu avô doente, tá ficando doente, daqui um dia você pega uns 18 anos, você compra um carrinho, você pode levar seu avô no futebol e falar pro seu avô, vô, eu não me tornei um jogador de futebol, mas eu dou minha palavra que meu filho vai se tornar um jogador de futebol. Você recompensar o que você ganha de bom enquanto a pessoa está viva, eu falei, se eu vou, a gente não sabe se vai ter 2 anos mais de vida. É passageiro o nosso tempo aqui. Então, se eu pudesse, por mais que eu sei que eu fui bom com meus avós, que eu não respondi minha avó e meu avô, nunca respondi eles. E se eu pudesse voltar no tempo, eu ia ter abraçado mais meu avô, porque um dia essa hora chega, só que a gente nunca imagina que vai chegar, né? A gente nunca vai sentir. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 13 anos, ele foi trabalhar, né, viajar e faleceu no acidente. Então, foi de uma hora para outra. É uma Às vezes você hora. não tem nem tempo de se despedir, né? Eu costumo dizer assim, a gente vai desse mundo aqui sem, né, a gente já vem sem nada e vai sem nada. Esse dia a gente perdeu, que Deus console aí o coração da Daiane, do Arthur, esqueci o nome da filha deles agora, que perdeu um vizinho nosso, o Giovanni, era da guarda municipal, uma pessoa que se cuidava, teve um infarto na casa, nosso vizinho, né? Então, são coisas que a gente recebe a notícia, que a gente entra no estado de choque, até você conseguir entender o que está acontecendo ali. Meu Deus do céu, E ele é jovem, né? Era jovem, 41 40, anos. 41. 41 anos, então a gente acaba perdendo. A Sofia, um beijo para a Sofia, que Deus console o coração de vocês. A Sofia é muito amiguinha da Lorena, da minha filha. O Arthur cresceu com Nossa, pequenininha. pequena. O Arthur cresceu com o Samuel. Eu brincava dentro da minha casa com o Samuel, com tudo. E o Giovanni é um exemplo de vizinho que nunca deu trabalho, nunca viu o Giovanni. Sempre via, nós sempre chegava junto do serviço, porque o plantão dele terminava 1 hora da manhã, então a gente descida junto, ele atrás ou na frente de carro. Então a gente ia junto, boa noite, conversando. Aí ele entrava na casa dele, eu entrava na minha, que é o mesmo horário que eu saí do serviço, né, dos bairros que eu trabalhava. Então, é a hora da partida, né? É uma hora que a gente pudesse. Ninguém sabe, a gente não sabe a hora que vai, né? Que a gente já vem com a cartelinha premiada, né? Um dia eu sorteio canto lá em cima, né? Então, a gente puder abraçar mais pai, abraçar mais mãe, abraçar mais nossos filhos, né? As coisas que estão acontecendo aí esse final de semana, a gente perdeu bastante gente da vila nossa de acidente de moto. Sexta-feira, a gente perdeu uma amiga indo trabalhar de manhã, deixou um filho de 12 anos, deixou um filhinho de 3 aninhos, Angélica. Ela estava dirigindo, O não? marido, o esposo dirigindo, e ela estava atrás, ela fraturou o pescoço, e ele viu, na hora que viu ela naquele jeito lá, acabou infartando. Nossa, os dois faleceram? Ele está internado ainda, mas se Deus quiser ele vai sair para cuidar dos filhos e continuar, né, a caminhada que eles tinham, né. Então é difícil, igual eu falo, essa hora é difícil, então a gente tem que aproveitar o dia e viver como se fosse o último, né, e tentar, isso que eu estou tentando fazer com meu filho, Só um detalhe, né? Como se fosse o último, né? Afetivamente falando, financeiramente falando, não dá pra ser. Não dá para ser. Tem que ter um planejamento. Tem que acordar cedo e trabalhar. A gente fala assim, eu falo assim, Cleito, eu tô falando nesse sentido assim, mas no sentido de carinho, demonstrar. Sim, afetivo, porque, de afetivo, relacionamento com as pessoas. Porque o trabalho, gente, a gente vai ter que continuar trabalhando, porque quem morre fica pagando, quem tá vivo tem que ficar pagando a conta de quem morreu, né? Então essa dívida vai continuar pro resto da vida, vai passando de geração em geração. Eu falo assim no sentido de você, é muito triste. Eu sou de uma família grande. Você deve ser uma família grande também, né? Até minha mãe pra cima é grande, né? Aí nós aqui somos só eu e meu irmão, né? Sim. Minha avó é mãe de 24 filhos, então teve muito filho. Uma família bem grande. Meu pai também teve família bem grande. Então, hoje em dia, que era para ser mais unido todo mundo, pela tecnologia, celular, que você pode ligar, distanciou. Então, quando não tinha celular, não tinha tecnologia, não tinha internet, era sagrado. Natal estava a família toda reunida, não é verdade? Dia das Mães, Dia do Pai, aquela monte de gente na Dava casa. mais saudade, parece. Sim, porque não tinha esse meio.
tipo assim, eu tô acontecendo alguma coisa, eu vou ligar lá em casa. Eu vivo no celular, porque toda hora eles estão ligando para mim, né? Tem dia que eu tenho que desligar o celular. Então, como fala? Praticidade. É. Essa praticidade que hoje em dia todos nós temos, desde o mais humilde, que hoje em dia é fácil comprar um celularzinho, né? Baratinho é fácil. Só que antigamente não tinha. Então, para mim saber de uma família, vinha carta, né? Pelo correio, demorava 2, 3 meses para chegar uma cartinha aqui. Nossa, eu troquei muito carta com primos, assim, era gostoso. Entendeu? Então, isso daí que era mais unido. Não era legal? Eu lembro que meus primos vinham magrelinho, de repente chegava altão, fortão, Verdade. bonitão, falava, nossa, o que você está comendo lá, daquele lado de lá? Hoje em dia não, você é adaptado às pessoas, né? Você acostuma ver todo dia ali aquelas Ô, pessoas. Jennifer, eu tava voltando um pouco nesse assunto finanças, né? Eu tava escutando um podcast de uma pessoa que ela foi muito pobre, né? E hoje ela tem muito sucesso. Então ela contou lá que quando muito pobre, que o maior desejo que tinha era de comer bem, sabe? Tipo, Comer bem. aquela pizza no começo do mês era uma celebração, né? Um prato diferente aqui em casa. E, quando eu ficar rico, eu vou comer o que eu quiser. Em vez de comer essa pizza aqui, eu vou comer num rodízio. Só que quando o cara começa a ter mais sucesso, ele começa a querer ter outras escolhas, né? Do tipo, poxa, a pizza não é um produto que faz tão bem para a saúde. Aí ele já começa a olhar outras coisas. Você tá até chorando, você tá lembrando de Não, alguma coisa? eu tô. Então, daí o que eu queria saber é isso, sabe? Você que mora no bairro, na comunidade, qual que é o maior desejo que as pessoas têm? De, poxa, eu queria ter essa tranquilidade para comprar o quê? Gente, eu creio falando isso daí, eu tô até chorando porque eu senti uma emoção tão grande. Então, é tão satisfatório você trabalhar. Ontem eu tava vindo de serviço, tava lembrando de você. Hum, Ó, vou falar pra vocês, eu creio, ele é meu patrão, né? Só que eu considero, eu tenho muito respeito por ele como patrão, respeito ele de verdade. Só que eu gosto dele como pessoa também. Eu considero como meu amigo, né? É, obrigado. Aí ele tava falando pra mim assim, meu carro tá ruim, tá? Meu carro tá bom, meu carro é maravilhoso, né? Só que eu dei carona pra ele esse dia. Aí ele pegou e chegou e falou pra mim assim, você tá sentindo aquele cheiro de óleo? Gente, eu andei em carro velho a vida inteira, né? Então pra mim é normal o cheirinho, né? Só que eu não sabia que faz mal pra saúde, não sabia. Até então que agora eu É tô. que tá entrando fumaça dentro do carro, É. né? E, e ele falou pra mim, falou, Jennifer, você não faz bem pra saúde, tudo, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, agora tem dia que eu até sonho. Eu fiquei preocupada agora, né? Aí ele pegou e brincou comigo. Daí ele falou pra mim assim, vai no estacionamento lá do amigo meu lá, ver o carro. Ele vai chegar lá e vai brincar com você ainda. Falar assim, fala pro seu patrão lá comprar um carro pra você. É o Maico, abraço pro Maico da É, MA oi, Veículos. É um Maico, eu amigão, vou aí, amigão, viu? amigão, mano. Só fala pro seu patrão comprar. Daí eu fiquei pensando, porque eu sou muito daquela pessoa. Tipo assim, minha vida é muito corrida. Então tem coisas que eu escuto que eu não gravo ali. Só que daí quando eu tô calma, dirigindo, tô assim, vem as coisas na cabeça. Aí eu fico, nossa, eu podia ter falado pro cliente. Daí eu falei, se eu chegasse lá, o cara chegasse e falasse assim, eu falo, não é a questão do cliente. Eu sei que ele tem um coração imenso. Se fosse o caso dele precisar comprar para mim ou para qualquer outra pessoa, ele compraria, porque ele é gente boa. Mas ele sabe a funcionária que ele tem também, que não tem preguiça de trabalhar, que vai alcançar, ele vai ver, ele vai completar. A gente está alcançando, eu estou alcançando coisas assim que eu me emocionei porque é tão gratificante você trabalhar o mês inteiro, você chegar na tua casa e levar uma compra. Domingo, dia 5, eu fiz uma compra imensa em casa. Foi uma compra para mim e para minha mãe. Porque eles também estavam passando por necessidade. E eu fico emocionada por quê? Porque eu falo assim, eu queria ter mais tempo. Costumo dizer que o relógio não é meu amigo, porque ele não me dá tempo suficiente para fazer tudo que eu quero. Tem dia que eu não consigo. E eu me cobro muito com isso, porque tem dia que eu saio atrasado do meu serviço, porque eu quero terminar tudo o meu serviço, entendeu? Quero conseguir fazer. E é difícil para quem trabalha igual eu, que trabalha em 3 serviços, poder ter o mesmo rendimento que eu tenho aqui, no outro lugar, porque tem dia que bate. Esse dia eu estava chorando em casa, aí meu filho perguntou, mãe, por que você está chorando? Eu falei, estou chorando porque a canseira é doída. Porque eu sinto canseira, eu não sou uma máquina, não sou um ferro, sabe? Assim, que a gente carrega ali. Até máquina precisa de De manutenção, de manutenção e descanso. preventiva, de Aham. descanso, até máquina. E às vezes a gente acaba escutando coisas que você não quer escutar.
alguma coisa assim. Então, para não escutar, eu prefiro. eh, a gente acaba rendendo. Eu sei que eu não posso. Eu trabalho, é um compromisso que eu tenho fora daqui, por exemplo, com o Creito. Eu trabalho com o Creito aqui e eu cumpro o horário. Então, é um compromisso que eu tenho com ele. Então, não importa se eu trabalhar até meia-noite, até 6 horas da manhã. Só que eu falo assim, porque não com o Creito aqui, mas já em outros lugares que eu já trabalhei, de eu ir trabalhar, chegar do serviço, filho doente, e dormir tarde, porque eu chegava tarde do Hoje é um serviço. exemplo, né? Você contou aqui que dormiu às 3 da manhã, não Ah, sabia, que brigando estava com. discutindo. Discutindo não, conversando, Conversando né? com o Gabriel. Então, muitas vezes eu chegar em serviço e o patrão reclamar assim, nossa, parece que você não dormiu, passou a noite acordado, não sei o quê, tá com. Só que por eu chegar tarde do serviço, ainda com criança pequena doente, ainda é época de frio, quem tem muito filho sabe disso, que é uma escala. Um ficou doente, aí já se prepara, que vem aquela escalinha, né? 1, 2, 3, todo mundo doente. Então você já vai 3, 4 vezes na semana, você separa umas 3 semanas seguidas. Então, muitas vezes eu ouvi muitas coisas sem merecer. Então é difícil. Quem é mãe sabe disso. Quem é mãe, a gente precisa trabalhar. A gente que precisa estar aqui no serviço, com pensamento em casa. Será que meus filhos estão bem? Então é muito difícil isso. E essa compra que você Ah, fez? é. Aí voltando na compra. Eu queria ter mais tempo para poder estar com meu pai, com minha mãe, só que não sobra tempo, porque daí você tem que ficar, tem que trabalhar, aí você está em casa, você quer arrumar essas coisas, vai na casa de sua mãe, dá um pulinho lá. E meu pai ligou para mim e falou para mim que estava sem as coisas dentro de casa. Aí eu fui trabalhar, isso foi numa quarta. E aí quarta, quinta, eu já preocupado, falei, meu Deus, meu pai sem as coisas dentro de casa. Aí quando foi no domingo, eu fiz uma comprinha, consegui fazer uma comprinha até boa, então um valor bom. E eu fiquei muito feliz de estar fazendo essa compra, sabe? E por isso que eu se emocionei, porque é gratificante você conseguir as coisas. Lógico, é legal você ganhar alguma coisa, mas mais gostoso é você superar. Igual eu falei, se eu chegasse e o cara falasse, fala pro seu patrão comprar. Eu sei que ele tem capacidade de comprar, eu sei que ele tem. Mas eu sinto muito, eu ficaria muito feliz se de eu pagar o que eu consigo comprar, entendeu? Porque eu trabalho para isso. Eu conquistei, né? Eu conquistei, é gostoso isso, né? Claro que é. E eu sei que eu vou Infelizmente, conquistar. algumas pessoas não querem isso. Querem o É, fácil, né? aham. E isso é muito bonito em você. Igual a época da praia. Gente, eu vou mostrar aqui, porque não ficou pronto ainda. Eu vou dar um presente. O aniversário dele. O meu aniversário tá chegando, tá, gente? O meu aniversário é dia 15 De julho, de julho. tá chegando. Então, igual a praia. Mesmo que eu não tivesse ido só para trabalhar, mas meus filhos desfrutar, eu já estava feliz, entendeu? Porque eu queria trabalhar, eu queria pagar o que eles estavam fazendo para a gente, entendeu? Só que eles são muito coração, então eles fez tudo já pensando as coisas certinho, né? Então, para mim, voltando de novo lá, o povo que a gente está lá, muito conhecido, tem muitos que estão na mesma situação, por escolha própria. Porque se você não tem determinação, não tem plano, não tem foco, não almeja as coisas, você fica o quê? Fica parado, o tempo não para, né? Infelizmente, tem muitas pessoas do mesmo jeito lá, que vão progredindo, vão crescendo, vão perdendo. Então é muito triste. Só que tem pessoas que eu passo ali na vila, ali que eu vejo, igual a Fran e o Mike, são nossos vizinhos, são nossos amigos de infância, uma casa boa, você fica feliz, eu fico feliz, sabe assim, igual o Heraldo fala pra mim, eu sou muito sentimental, eu gosto de dar presente, gosto de dar presente pra todo mundo. Então, eu fico muito feliz de ver os vizinhos dando certo na vida, as crianças dando certo, comprando um carro novo, comprando uma moto, comprando isso, comprando aquilo. Eu não tenho inveja, eu fico feliz. Eu já falei já que minha inveja era o quê? Poder ficar mais com meus filhos. Era só isso que eu queria. Tempo de qualidade. O tempo de qualidade. Eu falo qualidade porque eu não penso praia, não penso isso e aquilo lá. É um sonho, né? Mas é uma coisa que vamos voltar mais para minha realidade, pé no chão. Era o quê? Ficar na rua sentada assim, de tarde, umas 6 horas da tarde, vendo meus filhos andar de bicicleta. Quando a gente fala tempo de qualidade, assim, às vezes você está sentado com seu filho, mas você está com o celular, você está preocupado com outras coisas. Qualidade é o seguinte, você está focado naquele momento, você está Sim. vivendo com a família, sem preocupação, né? Então, independente do que você esteja fazendo, seja assistindo um filme, seja brincando, igual você citou, na calçada vendo andar de bicicleta, é isso, você está ali presente de fato. Sabe? Igual, eu fico aqui no Creito, tem 2 crianças, né? A Carol e o Rafa. Então, igual eu falo pro Creito, aproveita que nós temos nossos filhos até 12 anos, passou, não é mais nosso. Eles vão dormir um dia, vai ter um dia que você vai ver. Talvez eu possa estar aqui, eu espero estar aqui ainda, ou talvez a gente não sabe os planos de Deus na nossa vida e também o destino da gente, né?
Mas um dia você vai lembrar, bem que a gente falou. Um dia a Carolzinha subiu pra dormir, a Carolzinha, e acordou a Carolzona. É, bem isso mesmo. Então é bem difícil. Então, igual voltando no assunto, é gratificante você chegar na tua casa. Gente, que emoção. Ó, eu falo meu filho mais velho, descarregando a compra do carro, eu voltei o quê? Uns 20 anos? 22? Voltei uns 22 anos. Não, meu filho tá com 22. Como que eu falo quando ele tivesse 8 anos? 8, uns 14 anos atrás. Uns 14 anos atrás, que quando eu fazia compra, do mesmo jeito, ele, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele quer falar, ele quer misturar tudo do mesmo jeito. Voltou. Empolgado. Daí eles foi tirando as coisas, aí eu comprei bolacha, comprei um monte de coisa. Passei na casa da minha mãe, meu pai já acordou, levantou, levei misturinha pra eles, sabe? Foi 2 carrinhos pra mim e um pra eles. Mas é tão gratificante, sabe? Assim, eu sei que eu tô plantando pra mim colher, entendeu? E se eu pudesse, Deus sabe, se eu tivesse condição mesmo de verdade de ter dinheiro, ixi, eu ia ajudar muito meu pai e minha mãe. Porque, né, contribuir é uma coisa assim que eu falo pra vocês que meu pai, por mais que eu nunca, por nós ter situação muito difícil, teve uma vez, eu vou contar também agora, pode contar também? Pode? Ó, eu vou contar pra vocês, muitos vão relembrar isso aí, porque foi uma coisa que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Tinha os passeios de escola, e era R$ 1. Pra você pagar pra você ir nos passeios. Ir pro shopping, isso. Nós não tinha R$ 1. R$ 1, o que era uma moedinha de R$ 1, né? Não tinha. Antigamente R$ 1 era dinheiro, né? Não é Hoje em dia nem tem mais. A gente ia pra igreja de a pé. Eu não sei quantos quilômetros que dava, mas devia dar uns 10 quilômetros. Era bem longinho. Muitas das vezes a gente ia com fome, porque não tinha comida para comer em casa, não tinha mesmo. Mas mesmo assim, meu pai fazia nós ir para a igreja, como legal. E nós ia de a pé, eu, meu irmão, minha irmã era... Minha irmã sempre foi maior do que todo mundo. Ela sempre teve um tamanho maior que outra criança. Uma criança de 5 anos, minha irmã parecia que tinha 10 anos. Caramba. Ela era muito alta. E ela não andava muito, meu pai carregava ela no braço de a pé. E ela era pesada, devia ter uns 30 quilos, 35 quilos. Louco. Ou até 40 quilos, ela era bem pesadinha, então cansa, né? E daí a gente ia. Mas era tão prazeroso e eu falo que se eu pudesse voltar nesse tempo aí, da gente não ter. Daí a gente ia torcendo. Nossa, tomara que. Olha só. A nossa cabeça de criança, né? Nossa, ó mãe, se algum irmão chamar nós pra ir jantar na casa deles, é pra aceitar, tá, mãe? Que E eu não, bonitinho. gente, eu não sou muito fã de leite com café, porque eu era muito arteira. Uma hora eu vou contar, senão vai ficar muito longo. Eu era muito arteira quando era criança. Então eu acabei pegando nojo de leite com café. Por uma arte que eu aprontei aí. E minha avó muito rígida, as pessoas vão acabar ligando, né? Então parece que a prova era pra mim, parece que o problema era comigo. Nós ia pra casa dos outros, dos irmãos depois do culto, os irmãos chamavam a gente pra ir, e muitas das vezes os irmãos faziam, não tinha muitas coisas também para oferecer, era café puro ou com leite. E eu já não tomava leite, também não tomava café, comia bolacha seca. É. Mas, Jennifer, mas assim, né, voltando um pouco do que... por que que eu trouxe esse assunto? Porque às vezes, dependendo da realidade, da experiência e da condição da pessoa, ela tem um certo sonho. Então, às vezes, pequenas coisas já traz muita felicidade, né? Sei lá, uma roupa nova, ou comer algo diferente, ou ir no restaurante, ou sair da cidade, né? Sei lá, viajar. Ali na sua comunidade, né? Nas pessoas que vivem em volta de você, o que que você vê que é o maior desejo que as pessoas têm, assim, de felicidade no fim do mês, ou no começo do mês, ou enfim, ó, eu de vou falar a conquistar? verdade. Tipo, que também eu vivi essa realidade também. O povo eu acho assim que era beber, né? Porque o povo fica bebendo. Essa Comprar é a as latinhas de alegria. cerveja ali dele, sentar na rua com todos os vizinhos, assar um pedacinho de carne, entendeu? Esse era o sonho do povo lá da vila que eu fico vendo, sabe? De E, alguns. e falando de você agora, o que que é um sonho que você ainda tem? Não, não assim que seja algo tão grandioso, mas você falou ali, né, de ficar sentado na beira assistindo os filhos É, brincar. Agora falando de algo que o dinheiro pode trazer. dinheiro pode trazer. Então, eu costumo dizer que o dinheiro pode. Não que seja algo que, tipo, de realização, que eu sei que é ver meus filhos bem, que eu costumo dizer isso daí. Mas é o que dinheiro pode trazer. É difícil falar. Tipo, é uma alegria você sair com todo mundo no restaurante? Ou não, não é isso que seria legal. Não, Seria legal. é bom sair com todos os filhos, só que é difícil juntar todos, né? Porque agora estão adolescentes, já é mais difícil.
Assim, eu falo assim na questão de, igual eu falei, coisa simples, que é no mercado fazer uma compra e você chegar com uma compra em casa. Coisa simples, daí já me dá satisfação, sabe? Já fica alegre. Eu queria poder ter mais, igual pegar o Vitor, a Emily. O Samuel não conhece o mar, né? Não conhece a praia. Da gente poder ir para A uma Samuel, praia. não? Achei que ele Não, conhecia. o Samuel não conhece. O Vitor Ah, não conhece. Até então, quando nós viajou, que nós fomos para a praia com vocês, quando eu cheguei na rodoviária, eu vou falar isso aí, porque acho que todas as mães sabem. É igual pintinho, né? A gente está contando os pintinhos que tem para trás. Aí subiu na escada rolante, subiu meu marido, com o Joaquim no colo, meus outros filhos, foi tudo subindo assim. Só que eu senti que eu falei, mas as malas tá aqui. As crianças tudo aqui. As bolsas tá aqui, eu tô aqui. Não é, eu tinha deixado 2 em casa. Tava para uma mãe, eu falo para vocês, acho que na hora da partida, para uma mãe, até na hora da partida que você está indo embora, acho que a gente vai embora consciente desse mundo algumas das vezes, né? Então, eu falo que eu fiquei internada, eu vou contar rapidinho. Eu tive problema na vesícula, minha vesícula estourou. Eu fiquei, acho que 22 dias internada no HU. E eu tive pancreatite, tive derrame interno por dentro. Eu estava na CTI, né, ali no negócio de emergência. E chegou uma moça com infecção generalizada. E ela chegou, era umas 3 horas da manhã, ela chegou gritando. Tinha 27 anos, essa moça se chamava Ana Paula. Eu lembro como se fosse hoje, que me marcou muito. E eu tava com uma sonda, sabe essa sonda para sei. filtrar sujeira de dentro? E essa sonda vinha do nariz, entrava no meu nariz e ia no meu estômago, para tirar a sujeira. E ficava saindo, enchendo o colosto, né? E, e eu ali com já tudo amarela, né? Quase que estava pegando meu fígado. E eu ouvindo essa moça gritar: não deixa eu morrer, por favor, doutor, não deixa eu morrer. Eu tenho meus filhos, tinha 3 filhos pequenos. Eu preciso cuidar dos meus filhos, são só eu que cuido dos meus filhos, não deixa eu morrer, doutor. E aquilo lá me dá um calafrio, porque eu também estava no hospital, hospitalizada. Eu tinha deixado um com 8 meses de idade em casa, que eu mamava ainda no peito, que era a Ana. Você tinha quantos filhos? A Ana, então. A Lorena, a Emily e o Victor. A Emily Ah, tinha 8 é. meses e o Samuel estava com 2 aninhos. Então você estava com 3 filhos nessa época. 2. O Samuel, o Gabriel não tinha. Não tinha o Gabriel. Era só a Emily Ah, e o tá. Victor. Tá. E eu também estava em estado grave. Tinha chegado também, o médico falou pro meu marido que ou ia morrer, morrer sem gritar, ou ia gritar até morrer, porque não tinha o que fazer. Porque as pedras tinham caído por dentro do estômago já, sabe? E cheguei muito mal mesmo no hospital. Até então que eu não lembro. Os 3 primeiros dias que eu fiquei no hospital, nem lembro, porque eu fiquei inconsciente. E assim, esse dia que eu já estava metade do tratamento já, estava quase recuperando, mas estava sem se alimentar, porque eu não podia comer, porque o estômago estava deslacerado, o estômago. E ela chegou falando, gritando, com dor generalizada. Eles já foram tentando, antes de entubar ela, colocar as máquinas nela ali do nosso lado. Ela: doutor, não deixa eu morrer. Eu tenho 3 filhos para me cuidar, é só eu que cuido. Doutor, por favor, meus filhos, doutor, não deixa eu morrer. Então, quando foi, aí silenciou, ficou um silêncio. Aí juntou um monte de médico, fechou ali, né? Entubaram ela. Sedaram ela. Sedaram ela, entubaram. De repente saiu, né? Já saíram assim limpando ali. Daí nisso eu já olhei assim, vi o pé dela assim. E ela já sedada ali, né? Mas eu acho que aquela sedação ali, eu acho Mas que. ela sobreviveu. Não. Não, não sobreviveu? 2 dias depois. O namorado e o marido, não sei, e a mãe dela chegou lá, daí os médicos. Até então ela estava entubada, né? Pra gente ela estava na máquina ali. Aí nisso, aí eu vi o namorado, o marido, ou o namorado dela, não sei, tirando a meia do pé dela. E a Meu mãe dela Deus. tirando a aliança. Aí ainda foi entender o que estava acontecendo, que ela tá mesmo sedada, ela não tinha suportado, né? Então eu vi ela, a mãe dela, aí eles já agacharam no chão chorando, aí foram tirar a aliança da mão dela, tirar as meias do pé. Eu vi, isso é que me marca muito, eu vi ele tirando a meia do pé dela. Então ele tirando a meia, ainda ele deu um beijo na sola do pé dela. Então aquilo ali me marcou demais, porque eu acho assim que e eu vi, a gente estava no quarto, a gente ouviu ela clamando para não morrer, Ô, Jennifer, salva você ela. falou que você ficou 22 dias. Nessa época você trabalhava com o quê? Nessa época eu tive, eu era, eu mexi com coisa de comida também, doméstico na casa das pessoas. Então você ficou sem trabalhar esses Eu tava, dias eu todos. tava sem trabalhar porque eu tive a Emily. Aí eu tinha saído de serviço, daí eu tive a Emily e nessa época eu tava sem trabalhar. Só tava eu lá trabalhando. Foi na época Né? da vesícula, que eu tava esperando a cirurgia, tava E aí, passando muito mal. provavelmente, como você estava fora de casa, internado no hospital, ele também teve que te. Tipo, para ele, aumentou a carga dentro de casa, Sim, né? uhum. As crianças ficou com a minha sogra.
Então, todo mundo meio que envolve, a sua internação envolve uma série de pessoas e recursos em volta, né? Sim, Aí que a gente vem naquele papo do começo, né? Saúde, família, o trabalho, não trabalho. inverter a ordem, né? Uhum. Quando a gente tem saúde, as coisas acabam tendo um pouco mais de harmonia, né? Sim, Sem saúde, tudo já desanda. começa a movimentar todo mundo, né? Eu costumo dizer assim, gente, que a gente só acha problema quando você descobre o problema na saúde. Porque a gente reclama muitas das vezes, a gente reclama de barriga cheia, tipo assim, nossa, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Mas se você tem saúde, você corre atrás e paga. Você vai trabalhar, faz um bico ali, faz um freelance ali, faz uma venda de Conversa, repente. negocia, É, empresta, paga. sim. Mas quando você descobre que tem uma doença, aí sim acabou. Aí sim todos os problemas morrem e nasce um problema, de verdade. Todos os problemas deixam de existir, você fica É, só com um, né? uhum. Então eu falo pra você, eu passei por muita coisa, foi muita coisa na minha vida, entendeu? Então é muito difícil. E você deixar um filho amamentar, eu estava amamentando a Emily, então eu estava esperando a cirurgia sair. A cirurgia sair para poder fazer a cirurgia, que eu comecei a passar mal, foi 8 meses passando mal, todos os dias eu passava mal com crise de abdômen. Aí foi que estourou a vesícula, não podia Aí foi na abrir, emergência. não, mas não podia fazer cirurgia, Não, é não? estava muito infeccionado. Aí foi quando eu internada, ligaram para minha mãe, conseguiram entrar em contato com a minha mãe, que saiu a liberação da cirurgia. Mas como? Minha filha já quase morreu no hospital. Ela está internada ainda. Doutor Tarcílio chegou para mim e falou para mim que eu fui uma superação, que eles me davam de morta, né? Que eu ia morrer qualquer hora. Mas eu não morri não, tô aqui para contar a Ó, já história. teve depois mais 5 filhos aí. É, 5 filhos. Legal, pessoal. A gente está indo para o final. Foi um episódio bacana, né? A É. gente entrou aí nesse lado finanças, um pouquinho da saúde. E a ideia é a gente continuar contando essa história. A Jennifer ainda não contou da praia, né? Não tem isso ainda, nós vamos chegar lá, né? Então você que nos acompanha, já ativa o sininho, comenta, dá o like, para nós isso é importante. A gente gostaria muito dessa interação, então pode comentar, que a gente quer saber, né, a opinião de vocês, o que aqui não ficou claro ainda, né? Porque o intuito, né, Jennifer, é a É. gente ajudar vocês aí também a superarem as suas dores, né? Então, através da história dela, ser um exemplo de vida para muitos que estão aí nos assistindo. A gente tenta passar para vocês a realidade. Aqui eu, funcionária, crédito patrão e no mesmo tempo amigo, só que de classe diferente, totalmente diferente, mas a gente tem o mesmo amor, o mesmo propósito por Deus, pelos nossos filhos, família e determinação para trabalhar, porque eu também trabalho bastante. É uma pessoa bem usado também, bem guiado por Deus também. Amém. E a gente está aí tentando mostrar para vocês, passarem para vocês, entender um pouquinho do como falo, o que cerca a gente, né? A realidade da vida, né? E olha o comprometimento que ela tem. Eu nem sabia, né? Ela contou aqui que ontem ficou até as 3 da manhã e no horário combinado estava aqui, né? Então, faça chuva, faça sol. Morrendo de sono. Eu hands-on, cansada, mas ela sabe dos compromissos dela, né? Então, isso é um exemplo, né, para todos vocês que estão assistindo, inclusive para mostrar para os filhos, né? Que tem gente aí Uhum, que não que está sim. tendo essa falta de exemplo, né? E ela está aqui, ó, tá aqui firme e A forte. gente. Quando falta, é porque não tem jeito mesmo, Né? né, gente? É saúde de alguém, é Uhum. saúde dela, Ó, eu enfim. falo pra vocês, nesse mundo, a gente tá de passagem, a gente é passageiro, né? Então, o que você puder fazer pra você levar de bom na bagagem, o que você vai levar embora, deixa, tem história pra contar, amigos. A coisa que a gente fica mais triste é quando vai no velório e tem 2 pessoas sentadas, né? Não é porque, eu não sei se a pessoa foi ruim, se não foi. Eu costumo dizer assim que eu tenho muita dó dos outros, né? Eu fico vendo uns vídeos que parecem no celular e eu fico chorando à toa. Das crianças angolanas, que fala? Angolanas. Com fome. Então, eu passei fome, então eu sei o que é fome. Igual o Cleito falou, o que me deixa feliz? Gente, eu não sei se eu sou, tipo, pessimista. Não é pessimista, como que fala? Penso muito baixo, Muito pequeno. mas só de eu ver, eu queria, só que a gente vai pela realidade da gente. Eu queria sim poder chegar em casa, ter uma casona enorme para meus filhos. Não, mas tá bom, do jeito que eu tô vivendo, tá? A casa vai melhorar, vai aumentar, eu vou conseguir uma casa boa, mas tudo no seu tempo. Mas eu fico muito feliz de chegar na minha casa, saber que minha casa tem bolacha, meus filhos comer, tem as coisas, não é verdade? É o meu ponto de vista, é o que eu fico muito feliz. Então eu espero que vocês estejam gostando.
Sim, pode despedir aí. Gente, eu quero deixar um beijo, um abraço para todos, para os nossos amigos, pessoas que a gente já conhece, pessoas que estão chegando agora, que a gente estão se tornando amigo da gente. E o que a gente está tentando falar aqui é em casa, eu estava tomando banho e falei, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? A gente não faz manuscrito, não tem Não tem um repertório, não roteiro. tem um roteiro. Sai do coração aqui. E é bem realista mesmo, gente. E só coisa boa também, porque se for coisas assim que deixa os outros para baixo, a gente também não fala. São histórias de superação, de exemplos, né, que podem ser utilizados Sim. aí, né? Então eu quero deixar um abraço para todos, um beijo para todos, que Deus dê um dia bom para vocês e, gente, e sempre vai ter um motivo para você continuar lutando. Não importa o que seja, sempre pensa, vou desistir? Não desiste, gente. Sempre vai ter. Se a gente desistir, hoje eu já vi, você viu, parece que tem uma mulher que tentou se enforcar com cardaço aí. Quem? Aqui? É aqui na vila. Eu não sei ainda, eu tô sabendo, preciso saber quem que é, né? Igual eu costumo dizer, com certeza hoje, quando o sol raiar, esse sol lindo que tá ali fora, ela vai pensar, meu Deus, se eu tivesse me matado? Se eu tivesse tirado minha vida? Então sempre vai haver um motivo para você lutar. Não importa qual que é o seu problema, não importa o que você está passando, sua necessidade, se é problema químico, com droga, com como fala, relacionamento abusivo. Gente, tudo vai se encaixar, só não desiste. Tenha persistência, fé em Deus, bom ânimo, alegria no coração, né, Cleiton? Que tudo dá certo. Tem dia, igual eu falei, tem dia que eu tenho vontade de correr, só no corpo não aguento correr. Mas, gente, vamos aí, vamos lutando, que Deus vai dando força. Quero deixar um beijo, um abraço para todo mundo, né? Isso aí. E nós estamos aí de volta, quer dizer Deus. Isso aí. Até a próxima, hein, Até a gente? Quero ver próxima. vocês aqui de novo, hein? Ó, um abraço. Pronto.